Ouça agora uma palavra de Deus para o seu coração. Salmos do dia. Muito bem, o Salmo do dia hoje, apenas um versículo do Salmo de número 69, quando fala dos sofrimentos de Davi, prefiguram os do Messias. Esse Salmo de Davi, ele é um salmo que é como uma profecia, retratando também o sofrimento do Mestre querido. Você sabia que Jesus Cristo, ele orava muito, Ele é um modelo de oração em todo o tempo. Ele passava vigílias orando, noite de oração, sempre buscando a presença do Senhor. E Deus sempre ele respondia às orações do seu servo Davi. Nós encontramos nesse salmo de número 69, uma palavra tão linda no versículo 13, que diz assim: eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Eu vou repetir. É o capítulo 69, versículo 13, a parte A. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a tua grandeza, da tua misericórdia, da tua verdade, da salvação. E ele pede que Deus tire ele do lamaçal. Era um momento difícil, momento de tristeza, momento de choro. Mas Davi, ele diz: eu faço a minha oração a ti. Eu tenho encontrado essa palavra, a palavra de oração, presente na Bíblia em todo o tempo, e nós precisamos buscar Deus em oração. Eu tenho certeza que Deus, ele atende às orações. Davi aqui tem uma experiência que ele orava e Deus respondia o seu clamor. Ama o Senhor porque ele ouve a minha voz. Ele se inclinou para mim. Então veremos em vários poemas Deus atendendo a oração do seu povo. E falando em oração, amados, eu tenho encontrado no capítulo 3 e o versículo 10 de Daniel uma expressão, 6:10 de Daniel, capítulo 6, o versículo de número 10. Quando Daniel, ele é jogado na cova dos leões e tem uma palavra abençoada sobre a vitória que Deus dá a Daniel através da oração. Quando Daniel está em oração o tempo todo. No capítulo 6, versículo 10, está escrito assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes num dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus, dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Daniel e sua experiência com oração. Daniel e a sua vida com Deus. E o salmista aqui no Salmo 69, 13 diz: eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor, em tempo aceitável. Ouve-me, ó Deus, segundo a grandeza da tua bondade, segundo a fidelidade da tua salvação. Queridos irmãos, Daniel foi um homem vitorioso. A vitória de Daniel era através da oração. O capítulo 6, no contexto geral, Daniel, ele vai para a cova dos leões, mas o texto diz que Daniel causava inveja aos seus colegas de trabalho, podemos assim dizer. Daniel, ele era um dos príncipes. Daniel era um dos 3 príncipes que o rei tinha, homens de confiança. E o rei tinha colocado esses homens como presidente. E desse conta do rei, é um colegiado de homens preparados. Daniel foi testado e ali o rei escolheu ele. Mas o texto sagrado diz que esse mesmo Daniel, ele se destacava desses príncipes e presidentes. Porque em Daniel, nele havia um espírito excelente. Havia em Daniel um espírito de revelação. E o rei pensava
constituí-lo sobre todo o seu reino. Isso, claro que causou um impacto na vida daqueles homens, quem sabe, babilônicos, e Daniel, um cativo que chegou a essa alta posição. E diz o texto sagrado que naquele momento, no versículo 4, então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Queridos irmãos, bendito para sempre seja o nome do Senhor. O que dizer sobre oração? A gente viu Davi, um modelo também que buscava o Senhor, mas eu percebo aqui que este profeta chamado Daniel, o destaque dele era oração, e oração constante. Aqui diz o texto que 3 vezes ao dia ele parava todo o seu trabalho, e olha que o trabalho dele era de grande responsabilidade. Ele era um governador, mas durante 3 vezes ao dia ele se punha de joelhos, bendito seja o nome do Senhor, e orava a Deus. Então a gente percebe no texto, naturalmente, no capítulo 6, que Daniel era um homem de oração. Ele orava constantemente. Ele era um homem também de coração agradecido. No versículo de número 10 do capítulo 6, diz que ele dava graças diante do seu Deus, como também costumava. E quando saiu o edito, a lei que morreria quem se prostrasse, não a estátua que foi erigida, mas somente se não se prostrasse diante dela, essa pessoa não poderia viver. O combinado, a trama dos príncipes era encontrar ocasião. No versículo 5 do capítulo 6, diz que esses homens disseram: nunca acharemos coisa alguma contra este Daniel, se não procurar contra ele na lei do seu Deus. E ali começou a malícia, sendo arquitetado um plano. Os príncipes, eles foram junto ao rei, elaboraram um plano, e o rei vaidoso, era o rei Dario. Ele disse assim: Dario, tu vive eternamente. Era uma saudação, era uma linguagem que ele usava para, quando era introduzido aos reis, uma expressão idiomática da sua época. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mais mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou o edito. A vaidade, ele era Deus, ele que se sentia como um Deus, Senhor e Deus. E aqueles bajuladores, na verdade, ele não queria exaltar o rei, eles queriam acabar com a vida de Daniel. E por 30 dias, Daniel não aguentaria passar 30 dias sem orar. Daniel todos os dias orava 3 vezes, embora, lamentavelmente, hoje a gente percebe pessoas que passam meses e meses, até anos afastados da igreja. E quando a gente pergunta: não, mas eu estou bem, está bem. A gente percebe muitas vezes que é um fato. Algumas pessoas deixaram a congregação porque estão enfermos ou estão atravessando uma grande luta que impossibilita de ir à igreja, mas não se impossibilita de comunicar-se com a sua liderança, de fazer pedido de orações. Mas há muitos que lamentavelmente deixou a congregação, deixou a casa de Deus. Já não encontramos essas pessoas no culto de oração, já não encontramos essas pessoas com fervor. E sabe o que acontece? Toda a família destruída. Você vai ver o relatório final: famílias afastadas, filhos desviados, a casa com transtorno, porque deixou o Senhor, a fonte das águas vivas, o nome escrito no chão, porque não são mais fiéis ao Senhor, não têm o coração gratos, tudo que Deus fez, tudo que Deus ajudou, mas o coração
não é grato a Deus, não estão filiados a igreja nenhuma, mas não aprenderam assim com seus pais, não aprenderam assim na sua juventude. Tinha uma igreja, tinha um quartel, tinha uma caminhada. Hoje, quando pergunta, mas estou orando, orando a quem? Bendito seja o nome do Senhor. Infelizmente, muitos aguentam passar 30, 60, 90, até um ano longe da igreja. Não mais frequenta oração, não é mais habitué nos cultos, não estão ali presente, não tem esse hábito de estar mais em adoração. E diz que isso é normal, mas eu oro em casa e eu encontro na Bíblia a palavra que diz: não deixe a congregação como é costume de alguns. Eu encontro na Bíblia o Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu encontro na Bíblia muitos versículos, o próprio Cristo dizendo: a minha casa será conhecida a todas as nações como casa de oração. E como é que você pode deixar a casa de Deus, a casa de oração? Ah, irmãos, quantos sofrem porque estão em casa, às vezes paralíticos, em cima de uma cadeira de roda, e Deus entende. Essa mensagem é para você que vai para todo canto, trabalha de segunda a segunda, tem tempo, tem força, mas não tem mais coragem de estar na casa de Deus. Naquele tempo você chegava até, quem sabe, um pouco atrasado, mas estava ali na casa de oração, e hoje você diz: é o trabalho, você gosta da desculpa, é a família, e Deus um dia cobrará de cada um de nós. Daniel, sem dúvida, um homem de oração, um homem que buscava a Deus. Nós encontramos aqui Daniel, que tinha um coração agradecido, um homem constantemente vivendo aos pés de Deus em oração. Era perseguido por conta disso, era ameaçado e agora por morte terrível, jogado numa cova de leões. Versículo de 13 a 17. Mas Daniel era honrado por Deus, aleluia. O quarto homem ali da fornalha era guardado pelo anjo do Senhor. Versículo de número 22 e 23 do capítulo 6 está escrito: o meu Deus enviou seu anjo, aleluia. O meu Deus fechou a boca dos leões para não fazerem nenhum dano, porque foi achada em mim inocência, foi achada em mim uma vida no altar diante dele. E também contra ti, meu rei, eu não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mesmo em si, e mandou tirar Daniel depressa da cova dos leões. Assim Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ah, irmãos, que história linda, que mensagem forte. Homens perseguidos, mas honrados por Deus. Deus honra, Deus vai enviar seus anjos. Pode cair 7 vezes o Senhor levantará e Deus vai dar vitória. Intocáveis, intocável, por homens e por feras, porque Deus protege. É uma pessoa ricamente abençoada. Sabe quais são as qualidades de Daniel? Um homem exemplar. Você tem sido exemplar para seu filho, para sua esposa, para sua família como sacerdote? Ou você dá um mau exemplo dentro da própria casa? Mau exemplo de estar longe da igreja, da casa do Senhor. Eu tenho recordações fortes na minha infância, do meu pai ser o primeiro a ficar pronto para todos ir para a igreja. Hoje, lamentavelmente, muitos pais, os filhos estão na igreja por um milagre, porque realmente Deus fez uma obra, mas não é pelo testemunho do pai, que tem a boca ainda, uma boca repreensível, que tem um coração ainda cheio de amargura e não tem um bom testemunho, não testemunha bem com a esposa, não é fiel na sua casa, não dá um testemunho com os seus filhos, pelo contrário, são exemplos de vida fora do altar, de uma vida que não está com Deus. Homens que reclamam, que falam, que diz tanta coisa, e murmuradores. Daniel é um exemplo, foi um homem exemplar. A sua maneira de ser chamava atenção, moderado e capaz de renúncias por amor a Deus. A gente vê logo no comecinho, quando ele foi cativo, ele renunciava às comidas e ali ele não queria as iguarias do rei. Ele era um jovem diferente, ele se alimentava da verdura. E ele tinha uma vida de jejum e de oração. Ele era um jovem estudioso e diligente. Era o primeiro em tudo que se fazia, em todas as sabatinas. É vergonhoso quando a gente vê um jovem que diz estar na presença do Senhor, não tem uma vida
exemplar na área do estudo, não é um exemplo no trabalho ou na faculdade, deveria ser exemplo dos fiéis, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, mas não são, tem a boca muitas vezes pornográfica e não anda com Deus. Daniel, ele era estudioso, diligente, corajoso, ele era humilde e ali ele buscava o Senhor. No capítulo 6 que nós lemos, versículo 4, os príncipes presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar culpa nele alguma. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê, irmãos? Porque ele era fiel e nele não se achava vício nem culpa. E os homens chegaram a dizer: nunca vamos achar ocasião contra este Daniel. Eu quero aqui dizer a todos os irmãos que o único refúgio de Daniel que eu tenho lido era em sua difícil posição, porque era difícil, naquela corte pagã, ele era um homem de oração. Daniel não se tornou indiferente na fé como os outros judeus. Pelo contrário, sua fé cresceu. Há muitas pessoas que quando estão numa determinada posição, muda tudo. Deixa a casa do Senhor, deixa seus costumes, deixa a oração. Mas a vida de Daniel era uma vida séria de oração e era conhecida por todos. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. E aqui o testemunho de Daniel se tornou um estímulo para tantos e tantos outros crentes, para jovens, e ser uma bênção no reino de Deus. Então, nesta manhã, você tem orado ao Senhor, tem encontrado dificuldade, mas tem buscado ao Senhor. No Salmo 69:13, o salmista diz: eu, porém, faço a minha oração a ti, ó Senhor, em tempo aceitável. Ouve-me, ó Deus, segundo a grandeza da tua benignidade. E você sabe que Deus ouviu Daniel e apareceu naquela cova dos leões, o leão da tribo de Judá. E ali Daniel saiu livre, porque era inocente e era um servo fiel a Deus. Salmo 69:13, falando sobre oração. Oração, hoje é a reflexão do dia. Que Deus abençoe a cada um. Amém.